Gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o penúltimo capítulo desta carta. Nós temos ali uma doutrina extremamente valiosa. Paulo está instruindo a igreja de Corinto acerca dela. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 19. Nós vamos fazer a leitura de todos esses versículos. Talvez não tenhamos tempo para expor todos os versículos, mas a ideia é dar uma ideia geral a respeito desse capítulo. Leiamos a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é que certo que os mortos não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais os que afirmam que Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esta é a palavra de Deus. A carta aos Coríntios é uma carta bastante emblemática, porque seja talvez uma carta que mais expõe o pecado humano, que mais expõe as nossas imperfeições como crentes. Paulo está escrevendo a uma igreja de crentes. Inclusive Paulo, no seu prefácio, no início da carta, ele diz que ele está escrevendo aos santos que residem ali, que estão localizados ali na cidade de Corinto. No entanto, quando você vai lendo a carta nos primeiros capítulos, e talvez especificamente no capítulo 5, você fica extremamente chocado, porque você começa a pensar, mas crente faz isso? Crente age dessa forma? Crente é capaz de
ter um comportamento tão indigno, tão reprovável, e ainda assim o apóstolo Paulo chama aquilo ali de igreja, chama, mais do que isso, chama de santos, pessoas que haviam sido separadas para a glória de Deus. Corinto é uma cidade da Grécia Antiga. Ela estava localizada numa região da baixa, a região baixa da Grécia, chamada de Peloponeso, e ela era uma cidade geograficamente privilegiada, porque ela tinha um istmo, que era uma parte terrena, uma parte de terra, que dividia uma região aquática e outra ali do Peloponeso, na antiga Grécia, né? Ela ficava a alguns quilômetros, alguns dezenas de quilômetros de uma cidade talvez mais famosa, que era Atenas, mais famosa porque ali era conhecido como o berço da filosofia. Havia ali filósofo que inclusive Paulo debateu com ele, apresentando o Deus desconhecido, que na verdade era o Deus verdadeiro. E essa cidade era privilegiada porque então, como havia uma parte que era terrena e dividia duas regiões aquáticas, os comerciantes que embarcavam naquela região, se eles fossem atravessar a região do Peloponeso, eles iam atravessar cerca de 420 quilômetros, isso ia demorar muito. Então era preferível que eles usassem rodas sob aqueles navios, aquelas embarcações, e fizesse com que aqueles barcos percorressem cerca de 7 quilômetros para conseguir chegar a outra região aquática onde eles queriam. De modo que Corinto se tornou uma região muito conhecida, porque uma região portuária, uma região comerciária, onde havia um aglomerado muito grande de pessoas. Era uma das cidades mais conhecidas da Grécia Antiga, né? Era uma cidade também esportiva. Havia ali os jogos do Istmo, por causa dessa região chamada de Istmo, esse banco de areia ou de terra chamado de Istmo, tão conhecido quanto os famosos Jogos Olímpicos da antiga Grécia. E como qualquer outra cidade famosa, populosa, você é uma cidade que atrai todo tipo de gente, né? Então é uma cidade onde as festas acontecem, onde as pessoas vão procurar se divertir. Tem uma coisa muito interessante naquela cidade. Era uma cidade politeísta, como a Grécia, né? Embora fosse província romana. A cultura era uma cultura grega, e a Corinto era famosa porque existia um templo, que era o templo de Afrodite, a deusa do amor, onde havia cerca de 1000 prostitutas cultuais ali, né? E aí à noite essas prostitutas desciam da Acrópole, ficavam numa Acrópole, na região mais alta de Corinto, e elas iam então satisfazer os desejos daquelas pessoas que chegavam ali em Corinto. Então era uma região cultural, a Corinto era uma cidade culturalmente bastante secularizada, né? O pecado corria solto ali naquela região, e de repente você tem Paulo chegando àquela cidade, pregando o Evangelho. Como em quase toda a situação de Paulo, acontece alguma confusão, né? Quando ele prega o Evangelho, há uma divisão dos que não queriam ouvir o Evangelho, mas pelo menos ali um dos líderes da sinagoga, Crispo, um outro cristão chamado Gaio, e outras pessoas se converteram, e foi então implantada ali a igreja de Corinto. Paulo ficou ali naquela região cerca de um ano e 6 meses, um ano e meio, pregando o Evangelho. Agora você imagina, você tem então uma igreja na cidade de Corinto, né? Para você ter uma ideia, abrem por favor no capítulo 6, 10. Na verdade, nós podemos ler a partir do 9, 10 e 11. Quando Paulo escreve isso à igreja de Corinto, há comentaristas que dizem que esses pecados listados aqui caracterizavam a cidade de Corinto, né? Por se tratar de uma cidade bastante, de uma população bastante
onde havia uma libertinagem muito grande, no verso 9 do capítulo 6, Paulo fala assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É dito que essa lista de pecados aqui era alguma coisa que caracterizava a população de Corinto, né? Então essa ideia de, dentro dessa lista aqui, por exemplo, efeminados, sodomitas, isso não é nada novo, né? Se vocês estão assustados com certos movimentos anticristãos, né, que a igreja tem o grande desafio de combater com o evangelho, isso não é nada novo, né? Sempre houve. O homossexualismo, por exemplo, sempre foi uma coisa muito presente naquela cultura. Então, cerca de 2000 anos atrás, nós já tínhamos aqui um registro acerca de como era uma cidade. Então está ali o apóstolo Paulo pregando o evangelho, sendo implantado uma igreja, e agora uma igreja que tem o desafio de caminhar no evangelho contra uma cultura bastante depravada, contra uma cultura bastante libertina, uma cultura que pressionava a igreja a voltar a uma vida pregressa que desagradava a Deus. Voltando lá no primeiro versículo do capítulo 15, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Essa é uma estrutura usada não só por Paulo, mas pelos apóstolos. Essa ideia de quando escreviam uma carta ou um livro no Novo Testamento, a ideia constante, né, dos apóstolos lembrar aos cristãos acerca do Evangelho. Quem fazia isso no Antigo Testamento eram os profetas. Olha, voltem à lei, lembrem-se da lei. Os apóstolos faziam: lembrem-se da cruz, lembrem-se do Evangelho, lembrem-se que vocês foram alcançados pelo Evangelho. E Paulo inicia isso chamando a atenção dos coríntios a lembrar acerca daquilo que ele havia pregado, né? Tanto é que o apóstolo Pedro também, os irmãos não precisam abrir, na sua segunda carta de Pedro, 1,12, ele fala assim: por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Está aqui Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo aos cristãos, na sua epístola geral, aos cristãos ali espalhados pela Ásia Menor. Lembrem do Evangelho, lembrem sobre as doutrinas do Evangelho, as quais nós temos pregado. O próprio Paulo, em outro momento, em Filipenses 3:1, precisam abrir também: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Nós podemos extrair inicialmente uma lição com isso. Crente é um bicho que sofre de amnésia, esquece facilmente a palavra de Deus. E isso é, de certo modo, compreensível, porque diferentemente das pessoas comuns, dos incrédulos, nós vivemos sob constante ameaça, nós vivemos sob constante perseguição. Nós vivemos sob perseguição e ataques do diabo. A partir do momento que você se torna cristão, você ganha aí um inimigo terrível e feroz, que é o diabo, que fica o tempo todo. Uma das características marcantes do diabo é que ele é sedutor. Ele lança ali umas verdades misturadas com mentiras para poder enganar você. E isso parece ser difícil, mas muitas igrejas têm têm sofrido com o engano, com a sedução implantada por diabo. O próprio Paulo fala sobre doutrina de demônio, ou seja, quando falsos pregadores invadiam as igrejas que ele havia pregado o evangelho e começavam a ensinar um ensino que ele não tinha ensinado. E Paulo fala: cuidado com isso, porque isso é doutrina de demônio.
O diabo fazia isso. Um outro inimigo constante seu é o mundo, que também é caracterizado pela sedução. A própria cidade de Corinto tem essa característica, ou seja, tinha ali uma série de entretenimentos, uma série de coisas que oferecia às pessoas que chegavam àquela cidade para poder as pessoas se distraírem e se afastarem cada vez mais de Deus. Né? E o pior inimigo seu, que é você mesmo, o seu próprio pecado, que está ali constantemente fazendo com que você busque alguma outra coisa, algum prazer efêmero, algum prazer fácil, para que você também se afaste da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios para que eles lembrem-se do Evangelho. No verso 2, por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso é tão sério, quando Paulo resolve dizer para eles, olha, lembrem-se do Evangelho. E Paulo sabe que o modo como a igreja de Corinto estava vivendo, daqui a pouco nós vamos saber do que se trata realmente, né? Na verdade, eu posso até adiantar, Paulo está tratando sobre uma questão doutrinária aqui, que é uma daquelas doutrinas fundamentais da fé cristã, que ou a igreja permanece de pé ou ela cai. Se a igreja reafirma essa doutrina, a igreja permanece de pé. Se a igreja nega essa doutrina, a igreja não é considerada igreja, que é a doutrina da ressurreição. Aliás, esse capítulo 15 aqui é um capítulo onde Paulo resolve gastar tempo, pena, né, ali para poder, tinta, para poder escrever aos Coríntios a respeito da ressurreição. Calvino comenta esse capítulo, fazendo uma pergunta a ele mesmo, por que Paulo resolveu colocar uma doutrina tão importante para o final da sua epístola, para o final da sua carta, é o penúltimo capítulo aqui, né? Ele poderia tratar isso inicialmente, já começar falando para eles sobre esse problema que eles estavam vivendo. O que Calvino diz é que talvez ele tenha deixado essa parte, né, esse tratamento com a igreja para o final, para que a igreja guardasse isso, né, na memória, né, considerasse essa doutrina como em alta conta. O que estava acontecendo é que Paulo prega o Evangelho, com certeza pelo modo como ele começa aqui, ele fala a respeito da ressurreição e ressurreição dos mortos, e de uma hora para outra a igreja resolve querer esquecer essa doutrina, resolve querer alguma outra coisa diferente disso. Um texto paralelo a esse é em Gálatas, no capítulo 3, que estava acontecendo basicamente a mesma coisa. Não especificamente sobre a doutrina da ressurreição, mas os Gálatas estavam ali, estava sendo ensinado na igreja dos Gálatas que os cristãos precisavam voltar aos rudimentos da lei, inclusive serem circuncidados para serem considerados cristãos, e Paulo resolve então combater isso. Olha o modo como Paulo trata nesse capítulo 3 a questão com a igreja dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? No bom português, Gálatas estúpidos, eu preguei o Evangelho com as credenciais que eu tenho de apóstolo, uma vez que eu recebi de Cristo a mensagem do Evangelho, e tão facilmente vocês resolveram procurar alguma outra coisa que não fosse o Evangelho. Igreja é uma coisa difícil de lidar, porque, como eu disse, parece que sofre de amnésia, e, como eu disse novamente, é justamente porque nós somos o tempo todo assediados pelos nossos próprios pecados. E Paulo resolve reafirmar
a doutrina da ressurreição evocando as Escrituras. Quando ele fala as Escrituras, ele está evocando as Escrituras do Antigo Testamento, uma vez que ele não tinha aqui em mãos registrado o Novo Testamento. O Novo Testamento estava ainda em processo, né? Ele escreveu essa carta em meados de 55 depois de Cristo, né? As cartas foram finalizadas lá no ano 90, né? A carta do apóstolo João. Então nós não tínhamos ainda os textos canônicos do Novo Testamento. Então quando Paulo fala no 3, segundo as Escrituras, significa que a ressurreição já havia sido evocado pelos próprios profetas, pelo Salmo, por exemplo. O Salmo 22 é um retrato perfeito acerca da ressurreição de Cristo, por exemplo. Isaías 53 é um texto fantástico, porque o autor está escrevendo, parece que num tempo presente, acerca da vida e da obra de Cristo, da ressurreição de Cristo também. Daniel 9:6. Então, o Antigo Testamento, as leis, os profetas, os salmos, já falavam a respeito da ressurreição de Cristo. E por que a ressurreição de Cristo? Porque a ressurreição dos crentes estava fundamentada na própria ressurreição de Cristo. Então ele precisava dizer: olha, isso que eu preguei para vocês, isso está fundamentado nas Escrituras, isso não fui eu que inventei. No 4, ele amplia o seu argumento, ele ratifica o seu argumento, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Como eu disse, Isaías 53, por exemplo, é um texto, talvez seja o texto mais claro a respeito da vida e da obra de Cristo, né? Do Messias ali sendo apresentado ao povo judeu, que 600 anos depois, ou um pouco mais, seria realmente cumprido a profecia ali. E apareceu a Cefas e depois aos 12. 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha que interessante. Paulo fundamenta a ressurreição de Cristo para, a partir daí, fundamentar a ressurreição dos crentes, dos mortos, ou seja, as pessoas que haviam morrido em Cristo seriam ressuscitadas, porque Cristo ressuscitou. Ele fala isso mais na frente. Mas, para não ficar somente nas Escrituras, ele resolve dar evidências baseadas em testemunhas oculares. Um outro autor que faz isso é Lucas, né? Lucas, quando está escrevendo a Teófilo, ele faz questão de dizer assim: olha, isso que eu estou escrevendo a você, isso foi investigado minuciosamente. Testemunhas oculares estiveram com Cristo. Isso não é uma coisa, não é uma brincadeira. Houve uma investigação, houve uma precisão, houve uma preocupação em investigar os fatos que têm ocorrido nos dias de hoje. Então, isso é importante para nós, porque a nossa fé, irmãos, ela não é alguma coisa relacionada a uma força de vontade que você tem e as coisas acontecem. As coisas acontecem. Ou então é alguma coisa que foge da razão, não tem nada a ver com a razão. Há inclusive igrejas que talvez achem que a fé é alguma coisa irracional. A Bíblia nunca disse isso, que a fé é irracional. Muito pelo contrário, a fé é racional. A fé é baseada em fatos. A ressurreição de Cristo aqui é baseada em fatos. Pessoas viram Cristo ressurreto. E ele evoca o colégio apostólico, liderado aqui no caso por Cefas, Pedro. Pedro o viu, diz Paulo. Os apóstolos ouviram. E outras pessoas também, ou seja, tanto os apóstolos, que é onde a igreja está fundamentada, na doutrina apostólica, quanto as pessoas comuns, tiveram acesso a olhos nus. Foram testemunhas oculares. Então, assim, a nossa fé ela é racional, ela é baseada em evidências, fatos que realmente aconteceu e está registrado nas Escrituras. Eu lembro que, certa vez, o falecido R.C. Sproul, falando sobre isso, ele diz assim, que os críticos do cristianismo
pode dizer assim, mas só tem as Escrituras para basear, para falar acerca da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo. E ele, mas aonde mais? Porque quem mais poderia dar evidências a respeito da vida de Cristo, da morte, do sepultamento, da morte de Cristo, da sua ressurreição, senão os apóstolos que conviveram com ele? Isso é uma coisa lógica, teriam que ser pessoas que viveram com ele, que estiveram com ele, dizia o falecido R.C. Sproul. Isso é mais do que óbvio, é mais do que evidente, tem que ser dessa forma, né? Então a nossa fé, ela é baseada em fatos. Eu lembro também do famoso apologeta. Apologeta é alguém especializado em defender a fé cristã, né? E tem um filósofo norte-americano, William Lane Craig, vive fazendo debates contra ateus e outras pessoas religiosas que não confessam a fé cristã. Ele disse que quando ele foi fazer o doutorado dele na Alemanha, em Munique, se não me engano, na cidade de Munique, ele já era crente, mas uma coisa que ele disse que ficou extremamente espantado foi que quando ele começou a estudar os historiadores, o doutorado dele parece que foi sobre a ressurreição mesmo de Cristo, e quando ele começou a estudar sobre os historiadores, uma coisa que deixou ele espantado foi que a maioria dos historiadores, muitos deles nem cristãos são, não tem dúvida a respeito da ressurreição de Cristo. Que isso é um fato vencido, não é um tema de debate. Para os historiadores sérios, cristãos e não cristãos, isso é uma coisa evidente, escriturísticas, registrados, eles não têm dúvida sobre isso. Aí você me pergunta, então por que eles não creem? Porque crer é uma obra da graça de Deus, não é uma obra do nosso intelecto, da nossa capacidade de discernir a respeito das coisas de Deus. É uma obra da graça de Deus. As pessoas sabem, intelectualmente sabem, mas não foi gerado no coração dessas pessoas, desses homens inteligentes, creem, porque não está relacionado, a nossa fé não está relacionada à nossa inteligência, mas uma obra de Deus. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Paulo não cansa de evocar as testemunhas oculares que tiveram acesso à ressurreição de Cristo. Por que ele está fazendo questão? Porque parece que os coríntios ali, eles não tinham dúvida sobre a ressurreição de Cristo, mas eles estavam colocando em xeque a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos mortos, das pessoas que haviam morrido. Será que eles ressuscitarão? Calvino não tem certeza se a dúvida era acerca apenas da ressurreição do corpo ou da imortalidade da alma. De todo modo, eles tinham dúvida sobre a ressurreição. E Paulo faz questão de evocar as testemunhas oculares das pessoas que tiveram acesso ali à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E afinal, depois de todos, verso 8, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Essa é uma das credenciais apostólicas, credenciais apostólicas. Para que um apóstolo seja considerado apóstolo, entre algumas credenciais, é necessário que ele tenha visto Cristo, tenha andado com Cristo, tenha aprendido de Cristo. Embora Paulo não tivesse com os primeiros apóstolos, ele foi, nós podemos dizer, um apóstolo excepcional nesse sentido, porque embora não tivesse vivido com Cristo, ele recebeu a doutrina de Cristo. Ele viu Cristo também, né? E ele recebeu o que ele estava ensinando à igreja de Corinto do próprio Cristo. Ele faz questão de dizer isso aos coríntios depois. Mas, pela graça de Deus, 10, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é uma coisa interessante. Paulo faz isso mais de uma vez nas suas cartas. Quando Paulo estava, embora a carta aos Coríntios não seja uma carta eminentemente teológica, como Romanos, por exemplo, né? Romanos
é dito por alguns teólogos que se não existisse Bíblia nenhuma e existisse só Romanos, ainda assim você teria uma ideia bem clara, ou razoavelmente clara, a respeito de Deus, a respeito de você mesmo, seu próprio pecado, e a respeito de como ser salvo. Uma carta fantástica, onde ela é basicamente dividida em duas partes, uma eminentemente teológica e uma outra mais eminentemente pragmática, no sentido das aplicações das doutrinas. Corinto, a carta aos Coríntios, embora não seja como a carta aos Romanos, ela seja, digamos, eminentemente corretiva, é uma carta mais corretiva. No entanto, Paulo tem a preocupação de a cada correção, a cada exortação que ele faz ali, de fundamentar nas doutrinas, de fundamentar na doutrina do Evangelho. Crente não é alguém que é mandado a fazer alguma coisa e faz sem saber o que está fazendo. Crente é alguém que está o tempo todo pensando sobre o que ele está fazendo. Se você não faz isso, você deve fazer isso constantemente. Tá? Inclusive, enquanto eu estou aqui pregando, você deve estar, como diz o apóstolo Paulo, julgando o que eu estou falando. Porque isso aqui é um lugar extremamente perigoso. Ele é tanto perigoso para mim, quanto é perigoso para as pessoas que estão ouvindo. Porque daqui do púlpito pode sair doutrinas que vai ecoar por toda a eternidade na vida de uma pessoa. Então o que Paulo está fazendo aqui no verso 10? Ele está lembrando aos coríntios que ele está fazendo isso porque ele tem autoridade apostólica para fazer isso. As doutrinas da igreja é baseada na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos é baseada no fundamento principal, que é o próprio Cristo. Os apóstolos significa basicamente mensageiros, não foram pessoas que simplesmente entregaram uma mensagem baseada em alguma ideia genial que eles tiveram. Eles entregaram alguma coisa que receberam de Cristo, do próprio Cristo. Eles tiveram 3 anos basicamente convivendo com Cristo. Paulo tinha uma base fantástica a respeito da fé, a respeito das Escrituras, porque dominava o Antigo Testamento. Só tinha uma ideia errada, né? Antes de conhecer a Cristo. Depois ele começou a aplicar corretamente as coisas. Mas isso é para nos lembrarmos, não é, fazendo uma pequena aplicação, de que a nossa fé, ela é uma fé onde evoca, onde é determinante que nós pensemos sobre o que nós estamos fazendo, né? Sobre as doutrinas que nós estamos evocando. Uma igreja, ela precisa necessariamente ser o tempo todo ensinado. Quando Cristo estava ascendendo ali, ascendendo aos céus, uma coisa que ele deixou bem claro é que ao pregar o Evangelho, os apóstolos também ensinassem o Evangelho. Não existe pregação do Evangelho, não existe evangelização sem o ensino do Evangelho, né? Eu costumo dizer, as pessoas ficam muito assustadas, por exemplo, com a famosa doutrina, a famosa teologia da prosperidade. Há um problema muito pior do que a doutrina da prosperidade. É o problema de quando o Evangelho não é pregado no púlpito. Porque quando o Evangelho não é pregado no púlpito, não é só a doutrina da prosperidade que entra na igreja, é qualquer outra sorte de heresia. E a igreja começa a ruir, a igreja começa a sofrer, porque a igreja necessariamente vive sob o ensino, sobre as doutrinas, que significa ensino. Deixe-me fazer uma outra observação, no 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso inicialmente parece arrogante, eu sou o que sou, mas o texto não deixa parecer arrogante, porque o próprio Paulo disse que ele é o que é por causa da graça de Deus, então não há lugar para arrogância, para prepotência aqui. Uma coisa bastante interessante aqui é que Paulo diz que, embora ele seja o menor dos apóstolos, como ele tinha uma ideia clara a respeito da graça de Deus, ele resolveu não perder mais tempo. Não, eu vou agora trabalhar mais do que todos eles. Essa é uma percepção clara de uma pessoa que entendeu claramente o Evangelho, né? Não é uma pessoa que diz assim, não, mas eu sou o menor, principal dos pecadores, né? Com aquela alta piedade, não faço nada, sou um inútil, tudo mais. Isso não glorifica a Deus. A atitude correta é a atitude de Paulo. Sim, eu sou o menor dos apóstolos, porque
de fato eu persegui as igrejas, mas não vamos perder mais tempo. Pela graça de Deus, eu devo agora trabalhar mais do que todos eles. Foi isso que ele fez, ele não perdeu mais tempo. Ele tinha uma ideia correta da graça de Deus, e em reação a isso, ele resolveu desgastar literalmente a vida dele na pregação do Evangelho. Isso deveria ser aplicado aos nossos corações. Uma ideia correta a respeito da graça de Deus, uma percepção correta a respeito da ressurreição de Cristo, por mim e por você, deveria fazer com que nós reagíssemos corretamente, trabalhando, buscando a glória de Deus mais do que qualquer outra coisa. Essa é uma ideia correta acerca do entendimento, um entendimento correto acerca da graça de Deus. Portanto, seja eu, sejam ele, assim pregamos e assim crestes. Paulo, mais uma vez, ele evoca a doutrina dos apóstolos. Coríntios, igreja de Corinto, isso que eu estou anunciando a vocês, isso é uma doutrina cuja doutrina nós temos autoridade para pregar. Por quê? Primeiro porque os outros apóstolos estiveram com Cristo e aprenderam de Cristo. Embora eu não tivesse andado com Cristo, eu também aprendi de Cristo. Então vocês devem se submeter ao nosso ensino, né? Os verdadeiros apóstolos tinham autoridade para fazer isso, né? Abrindo parênteses, não existe mais esse tipo de gente, né? Alguns pastores dizem que apóstolo bom é apóstolo morto. O Maurício costuma dizer isso lá na igreja: apóstolo bom é apóstolo morto. Então não existe mais apóstolos. Os verdadeiros apóstolos já morreram todos. E é nessa doutrina, na doutrina deles, que a igreja deve se firmar até hoje, porque eles receberam de Cristo. Por isso que Paulo está ali mostrando as credenciais apostólicas, tanto dele quanto dos demais apóstolos, além de evocar as escrituras para convencer aos coríntios que haviam sido, não sei por que razão, sido seduzidos por alguma doutrina, né? Talvez seja compreensível porque, como eu disse inicialmente, eles estavam dentro de uma cultura greco-romana, onde os filósofos gregos acreditavam numa separação entre alma e corpo, onde a alma era alguma coisa boa, né? Alguma coisa que talvez refletisse a imagem da divindade. O corpo não prestaria para nada. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? Cristo ressuscitou em corpo, está habitando com Deus o Pai agora em corpo. Se você não sabia disso, fique sabendo. Cristo, quando ele se encarnou para sempre. Isso não é mais reversível. Jesus Cristo está com o Pai agora em corpo, e ele voltará em corpo, e nós ressuscitaremos em corpo, de modo que alma e corpo são preciosas, tanto um quanto o outro, para Deus, o Pai. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos ressuscitam. Paulo começou agora a disparar uma série de negativas. Essas frases negativas, na verdade, Paulo está sendo quase que irônico. Olha, se isso que vocês estão dizendo é realmente assim, né? Se Cristo não, né? Se tal coisa não, né? Se aquilo outro não, é uma série de negativas, né? Paulo está trabalhando com a mente da igreja de Corinto, né? Vamos então até as últimas consequências sobre isso que vocês estão falando. Vamos exercitar a mente de vocês, né? Se Cristo não ressuscitou, né? Se não a ressurreição dos mortos, 13, então Cristo não ressuscitou. Parece que os coríntios acreditavam na ressurreição de Cristo. Então, a ideia de Paulo é o seguinte: olha, se vocês creem que Cristo ressuscitou e os mortos não ressuscitam, isso não faz o menor sentido. Porque quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou para a sua própria causa.
Ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos com Ele, né? Fomos mortos e sepultados com Cristo, da mesma forma nós somos vivificados e ressurretos com Cristo. Essa é uma sentença que não tem como ser reversível, não tem como mudar isso. Então a ideia de Cristo ter ressuscitado é para que nós ressuscitemos também com Ele. Esse é um exercício muito bom que Paulo está fazendo com a igreja. Vamos pensar? Ora, se vocês creem que Cristo ressuscita e os mortos não ressuscitam, então não faz o menor sentido os mortos, os crentes não ressuscitarem. Então, pensem corretamente sobre isso. Melhor vocês afinarem a ideia de vocês. Talvez os crentes estivessem pensando que tivessem encontrado uma ideia genial, uma ideia muito melhor do que a de Deus, que é o que muitos de nós fazemos. Nós somos o tempo todo seduzidos a pensar que nós temos uma ideia melhor do que de Deus. E no final das contas essas ideias só nos levam à destruição, né? Porque não tem como sobrevivermos, o crente sobreviver. O próprio Cristo diz, né, que não tínhamos como fazer nada sem Ele. Sem mim nada podeis fazer, né? Cristo é a videira, nós somos os galhos, as varas, né? Se não estamos ligados em Cristo, ou se não estamos ligados no ensino de Cristo, não vamos para lugar nenhum. E ele diz também, né, nós 15 somos tidos por falsos testemunhos. Então eu, Pedro, Tiago, os outros apóstolos são mentirosos, é isso? Vocês estão nos chamando de mentirosos? Então quer dizer que todo o sofrimento que nós passamos, todas as labutas que nós passamos, os irmãos sabem que basicamente os apóstolos morreram todos, né? Sob a confissão deles era assinado com sangue, né? Então eles estavam fazendo isso por uma grande mentira. Olha que coisa, a ideia genial da igreja de Corinto. Então eles estavam sofrendo, labutando, batalhando, enfrentando as autoridades ali do Império Romano por uma grande mentira. Não faz sentido. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo amplia o que Calvino chama de, ele está amplificando a ideia aqui, para levar os coríntios até as últimas consequências. Ok, vamos pensar como vocês estão pensando e vamos ver até onde nós chegamos. Vamos chegar no abismo e o fim disso é a destruição, né? É uma forma inteligente de argumentação que Paulo está fazendo aqui com a igreja, essa série de negativas, né? Concordando assim com os coríntios para ver até onde eles chegariam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo ressuscitou. Então, como é que é? Vocês creem que Cristo não ressuscitou? Porque a nossa ressurreição é baseada na morte de Cristo, né? Na ressurreição do próprio Cristo, né? Nós temos essa promessa maravilhosa, né? Aliás, essa evidência maravilhosa de que Ele ressuscitou, e temos essa promessa graciosa, gloriosa, de que Ele volta, né? Como na linguagem apostólica, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, que Ele volta para nos buscar, para que nós reinaremos com Ele, para que nós estejamos reinando com o nosso Senhor Jesus Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Como diz o autor aos Hebreus, a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas e espírito, né? E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, diz o autor aos Hebreus. O que Paulo está fazendo aqui é aplicando o Evangelho ao coração da igreja de Corinto. A palavra de Deus é alguma coisa que vai realmente no âmago, no centro do coração humano. Expõe o pecado humano. Por isso que Paulo está falando. Interessantemente que Paulo está usando um argumento como se fosse de fora para dentro, e está indo e afunilhando até o coração da igreja. Ele diz assim: olha, se tudo isso que vocês estão dizendo é uma negativa, é uma negação, é uma falsidade, então vocês também são. Porque é exatamente isso que ele está dizendo.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Significa, vocês não são cristãos. Como é que é? Vamos resolver. Decida-se. Ou vocês são cristãos, se submetem à minha palavra, que receber de Cristo, ou vocês rejeitam. Mas se vocês rejeitam, então o que restam para vocês é a morte. Porque o salário do pecado, como diz o próprio Paulo em Romanos 3:23, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, né? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu lembro que quando eu era um pouco mais novo na fé, os irmãos talvez tenham tido a oportunidade de lançar a mão desse maravilhoso argumento, né? Eu estava debatendo com uma pessoa que não era cristã, e aquela sentença que era a seguinte, assim, olha, a pergunta era, olha, e se isso tudo que você confessa, né, não for verdade? Se isso tudo que você diz, né, que Cristo morreu pelos seus pecados, né, foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, e se isso não for verdade? E aí nós, com a nossa ideia, né, porque cristãos têm, às vezes querem ter uma ideia, tem uma ideia melhor do que a de Deus, diz o seguinte, mas pelo menos eu tive uma vida onde eu cuidei da minha família, não destruí a minha vida no alcoolismo, no cigarro, né? Cuidei bem dos meus filhos, fui fiel à minha esposa, pelo menos tive uma vida razoavelmente boa. Enquanto, aí o argumento, né? E se o cristão vira para o incrédulo? E se for verdade que aquilo que eu confesso, se aquilo que eu confesso for realmente verdade, então você está perdido. Não, o argumento está exatamente errado. Exatamente errado. Paulo não dá margem para isso. Paulo reafirma essa doutrina central do Evangelho, de tal forma que não existe margem. Ele diz o seguinte: se a nossa esperança, ou seja, a nossa esperança a respeito da ressurreição de Cristo e da nossa própria ressurreição, limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não há margem para isso. Isso é uma verdade incontestável. Não existe essa ideia assim, e se? Não existe se. Isso é verdade. Paulo já mostrou aqui, segundo as Escrituras, segundo as testemunhas oculares. Se você quiser ser um pouco mais moderno, a ideia, o relato do William Lane Craig, os próprios historiadores. Você não precisa buscar isso para crer nas Escrituras, mas se você quiser fazer isso, nós temos todas as evidências do mundo, nós temos todas as razões do mundo. Como eu disse inicialmente, a nossa fé não é alguma coisa irracional, ela é racional, ela é lógica, ela é baseada em evidências factuais, embora não precisamos dela. As Escrituras é o suficiente, as Escrituras são suficientes para sustentar a nossa fé. Fazendo umas poucas aplicações, bem breves, talvez você pense assim, mas esse é um fato já assumido por mim, eu jamais pensaria em fazer alguma coisa diferente da igreja de Corinto. Mas nós acabamos de ver que Paulo estava lidando com o mesmo problema com a igreja dos Gálatas. Pedro estava lidando com o mesmo problema, talvez não a mesma coisa, mas olha, eu preciso lembrar, irmão, nós precisamos sermos o tempo todo lembrados, o tempo todo. Como eu disse, você lida com inimigos terríveis. O diabo sabe as Escrituras muito melhor do que você, e muito mais esperto e muito mais astuto que você. Se não fosse a graça de Deus, você cria em qualquer bobagem, sabe, por aí. A igreja, a cada época, a cada era, ela tem os seus desafios. Não pense você que quando você se expõe à cultura,
você não é de alguma forma contaminado pelas filosofias, pelas ideologias. Não pense você que não seja. Somos contaminados. Por isso, devemos o tempo todo relembrarmos, reafirmarmos, ratificarmos doutrinas essenciais da fé cristã. Primeiro, nós dependemos da graça de Deus. E segundo, nós precisamos o tempo todo estarmos meditando nas Escrituras, o tempo todo buscando o Senhor em oração, e o tempo todo buscando a congregação, a comunhão dos santos. Não pense você que então tem a sua vida de santificação em casa. As pessoas também têm essa ideia errada. Não, nós nos santificamos em casa, nós fazemos nosso culto em casa, então nós vamos para a igreja e nós nos reunimos com o outro que faz. Não, não é assim. É o contrário. Você vem para a igreja, você aqui é consolado, é exortado, é corrigido, e você leva isso para a sua casa, e você leva isso para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para os seus estudos. Este momento é um momento que é diferente de qualquer outro momento. A reunião da igreja, onde nós aprendemos esse tipo de doutrina, é uma reunião diferente de qualquer outro momento que você tem na sua vida. Como costuma dizer Maurício, o pastor da minha igreja, citando Jonathan Edwards, a igreja é alguma coisa que é formada a partir de uma fonte divina e sobrenatural. Não existe nada semelhantemente à igreja, nada. A igreja é alguma coisa que nasce de fora da criação, não é? Quando Cristo está ali falando a Pedro, né, que sobre aquela pedra constituiria a sua igreja, a igreja não é alguma coisa formada pela mente, pela ideia humana, é alguma coisa criada pelo próprio Deus. Então não deixe de congregar e não deixe de o tempo todo pregar, o tempo todo de relembrar acerca das coisas essenciais da fé, acerca das coisas centrais da fé, porque você não está isento de forma nenhuma a se desviar e a começar a ser seduzido, namorado por alguma coisa que não tem nada da fé cristã. E para isso é necessário que você esteja o tempo todo se expondo ao Evangelho, esteja o tempo todo se expondo ao ensino e à doutrina que a sua igreja, como eu disse inicialmente, como eu sou grato a Deus a cada vez que eu volto aqui. Como vocês, eu não sei se vocês têm ideia, eu não sei se todos vocês têm ideia da dimensão da graça de Deus sobre isso, de terem homens que se preocupam em se preparar para pregar uma mensagem fiel. Vocês poderiam estar em qualquer outra igreja aí, pensando que uma igreja está eternamente perdida, como diz o título de um livro do reverendo Hernando Dias Lopes, quase salvos, porém fatalmente perdidos, né? Essa é uma grande tristeza, né? Essa é uma grande tristeza, uma pessoa que passa anos e anos numa coisa chamada igreja e não é igreja, e ele está fatalmente perdido, né? Não importa se ele está bem intencionado ali, não importa se ele esteja, se as intenções dele são boas, não. Se não houver o Evangelho, se não houver as doutrinas da graça, nada feito, porque não existe salvação em nenhum outro senão no Senhor Jesus. Ou seja, não existe salvação senão por meio do ensino do próprio Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecer firmes e constantes na fé e na doutrina da pessoa dele, Jesus Cristo.